Sentar dando glória a Deus. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Abra não somente a sua Bíblia, mas também abra o seu coração. Amém, irmãos? Eu sei que todos nós temos muitas atividades, mas nos próximos minutos que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Esteja com a tua mente concentrado, teu coração aberto. E falando, irmãos, sobre a pregação, quero também deixar um convite aqui para toda a igreja. Amanhã à noite, segunda-feira, às 7h30 da noite, nós vamos ter um culto, uma live nacional da nossa igreja do Evangelho Quadrangular, pelo canal do nosso canal do YouTube Quadrangular Oficial. Vai ser um culto para todo o Brasil e eu vou estar pregando amanhã, então eu quero convidar você poder estar lá conectado também na intercessão, que nós precisamos da sua intercessão. Amém, irmãos? Por falar também da intercessão, quero agradecer a todos que têm orado pela pastora Thalita, tem melhorado. Hoje de manhã ela esteve no culto das 9, para a glória do Senhor Jesus. E pode ter certeza, irmãos, que a sua oração tem nos sustentado, ela faz muita diferença. Obrigado, viu, pela sua oração. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus? Lucas capítulo 22, versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Vou ler de novo. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Diga glória a Deus. Irmãos, queria que você olhasse aqui para frente. Eu creio que todo mundo tem uma panela dessa em casa, né, gente? Todo mundo tem uma panela de pressão. Por que vocês estão dando risada, gente? É só uma panela. Estão pensando na comida já, né, gente? Qual é a comida que você pensa quando você vê uma panela de pressão, viu, gente? Um friozinho desse, uma feijoada, né, gente? Mas não vamos pensar em comida não, senão estraga a pregação, viu? Mas todos nós usamos a panela de pressão. E eu vou usar ela como uma ilustração nessa mensagem. Apesar, irmãos, de ser algo tão comum para nós, a panela de pressão é uma grande invenção do ser humano. Não é algo novo, não é algo assim que está desde sempre, lá no começo da humanidade, não, é algo recente. O ser humano, irmãos, depois de muitas pesquisas, né, depois de muitas invenções por séculos, ele descobriu a capacidade de usar a força da pressão. O ser humano, principalmente quem gosta de história, né, não vou entrar aqui na história, alguns já estão empolgados, passou na Revolução Industrial, no século XVIII, né, é mais ou menos por aí. O homem descobriu que se ele pegasse a água, fervesse a água, esquentasse, a água ela evapora, a água gera um vapor, e esse vapor gera uma força tão grande, que com essa força, dessa pressão deste vapor, consegue mexer máquinas, né, mover máquinas enormes. Por exemplo, o homem descobriu a capacidade de mover trens, de mover navios, simplesmente usando a força da pressão. Da mesma forma na panela, se a gente fosse cozinhar, né, fôssemos cozinhar um alimento, uma panela que não fosse sem de pressão, levaria muito mais tempo. Mas colocamos o alimento, aquela água ferve, gera o vapor, que gera aquela pressão e amolece os alimentos e cozinha muito mais rápido. Da mesma forma, irmãos, com uma panela dessa tem pressão, e essa pressão gera uma força. Na vida também as pressões são constantes. Todos nós sofremos pressões na vida. E se nós tivermos, irmãos, sabedoria, a direção e a bênção de Deus sobre nós, você sabia que esta pressão, que num determinado momento parece que vem para te prejudicar, apertar, destruir você, com a bênção de Deus e a sabedoria de Deus, essa pressão vai fazer bem para você. Essa pressão pode te fortalecer. E um exemplo disso, irmãos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus foi um homem que ele era ao mesmo tempo 100% Deus, amém, igreja? Mas também era 100% homem. E Jesus, irmãos, como homem, sofreu muitas pressões. A vida inteira de Jesus foi uma vida de pressão. Já no seu nascimento, já começou a sofrer perseguição. Maria e José tiveram que fugir com ele. Ele era constantemente pressionado pelos fariseus. Mas há um momento, irmãos, na vida de Jesus que a pressão ela é intensa e muito forte. E hoje nós participamos da ceia e nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus, amém, irmãos? Mas antes de Jesus morrer na cruz por nós, na sexta-feira, a quinta-feira à noite, foi um momento de muita pressão sobre Jesus.
Na quinta-feira, mais ou menos no pôr do sol da quinta, ele reuniu os seus discípulos. Ele teve a última ceia, uma refeição, um jantar com os seus discípulos. Depois Judas saiu do meio daquele grupo para poder trair Jesus e entregar Jesus aonde Jesus estaria. E Jesus então, depois de ter aquela refeição com os seus discípulos, agora não eram mais 12, mais 11, porque Judas já tinha saído, ele vai até um jardim chamado Jardim do Getsemane. A palavra Getsemane significa um lugar de prensa. Esse jardim era um jardim de oliveiras, e das oliveiras nós tiramos a oliva, e a oliva prensada, ela gera o óleo que está dentro dela. Jesus então agora começa a pressentir o que ele iria passar na cruz. Ele já estava a poucas horas da crucificação, e ele começa a sentir aquela pressão. Então naquele jardim agora com os seus discípulos, que também eram seus amigos, porque lembra que ele mesmo chamou os seus discípulos de meus amigos. Ele está ali com os 11, mas ele se afasta um pouquinho daqueles 11, ele chama 3, aquele círculo mais íntimo, os amigos mais íntimos de Jesus: Pedro, Tiago e João. E ele fala para Pedro, Tiago e João: olha, está chegando a minha hora, daqui a um pouco eu vou ter que passar pela cruz, e eu estou angustiado, eu estou aflito. Jesus fez isso, Jesus verbalizou, Jesus comunicou o que estava acontecendo dentro dele. Ele falou: eu estou angustiado, eu preciso de vocês, não me deixem sozinho não, fiquem aqui comigo, eu vou orar, eu preciso que vocês orem junto comigo. E Jesus agora começa a orar, e ele começa agora, irmãos, a ter aquela pressão de tudo aquilo que ele passaria. Não somente, irmãos, o sofrimento físico, que geralmente nós pensamos já direto no sofrimento físico, que aliás foi um enorme sofrimento, um sofrimento desumano. Jesus, irmãos, não foi somente crucificado, mas antes de ser crucificado ele foi espancado. Jesus recebeu tapas, Jesus recebeu chutes, Jesus recebeu socos, foi cuspido. Trataram Jesus como um animal, chutaram, bateram em Jesus, humilharam Jesus. Além, depois de toda a crucificação, carregar aquela cruz, os cravos nas suas mãos, os seus pés, aquela coroa de espinho, as chicotadas. Jesus, irmãos, foi o seu corpo moído, como a Bíblia diz. Mas além de todo o sofrimento físico, um sofrimento, irmãos, psicológico. Jesus passou por vários julgamentos entre a noite da quinta para a sexta, julgamentos falsos, julgamentos mentirosos. Só quem passou, irmão, só quem teve que se defender de algo que não fez, sabe o que é a dor, de você ter que provar a sua inocência, de ser acusado. Jesus foi acusado de mentiroso, Jesus foi acusado de um enganador das pessoas, de um homem que blasfemou contra Deus. Inventaram toda aquela acusação, foi uma invenção só para justificar a crucificação. Além também, irmãos, o sofrimento emocional, a dor de ser abandonado, todo mundo fugiu. Eu imagino Jesus olhando para a cruz, olhando para a multidão. Aquele ali, ó, eu curei. Aquele ali eu ressuscitei. Aquele ali, ó, eu alimentei na multidão com os pães e os peixes. E aquelas mesmas pessoas que um dia ele ajudou, mudou a vida delas, estavam zombando, sendo ingratas a ele. Uma pressão psicológica, emocional, uma pressão física, a humilhação de ser crucificado como um marginal, a pior de todas as mortes, a morte, irmãos, das piores pessoas. Mas além de tudo isso, não se compara ainda ao sofrimento espiritual, aonde ele carrega o seu e o meu pecado. O pecado da humanidade estava sobre ele, e a Bíblia diz que o nosso pecado causa uma separação entre nós e Deus. E naquela cruz ele sente a distância do Pai. O maior sofrimento de Jesus na cruz foi sentir que o Pai já não estava mais com ele. Ele sente aquela pressão, e ao pressentir tudo aquilo, ele ora, e ele ora intensamente. A Bíblia então diz que Deus envia um anjo para consolar, para ajudar Jesus ali. E a intensidade é tão grande, a pressão é tão grande, que o seu suor agora é um suor de sangue. Se, irmão, se até o nosso Senhor Jesus passou por todas essas pressões, quanto menos nós. Todos nós também, irmãos, passamos por pressões na vida. Não tem como fugir disso. Não tem como você passar essa vida sem pressão. Não tem como você querer: a minha vida não vai ter pressão. Não, isso não é uma opção. Pressões fazem parte. O Espírito Santo fala com cada um de nós nessa noite. Qual é a pressão que você está passando hoje? Talvez alguns aqui estão debaixo de uma pressão profissional, de um chefe, de metas, de uma concorrência. E a pressão financeira, né, gente? Essa parece que não desliga nunca, né? Sempre tem uma conta,
tenho que prover, sonhos para serem realizados, pressão acadêmica. Nós vemos tantos jovens aí com 17, 18 anos, uma pressão, e tem que passar naqueles vestibulares, provas tão difíceis, pressão, irmãos, de nós cuidarmos do corpo, é uma pressão. Tem que vigiar, fazer exercício, cuidar da saúde, a pressão familiar, cuidar de filhos, cuidar de pais. Talvez alguns aqui estão vivendo aquela fase da vida que a gente chama fase sanduíche. Sabe o que é a fase sanduíche? A fase sanduíche é quando você tem que cuidar dos filhos e dos pais. Às vezes os filhos são adolescentes, os pais estão começando a ficar idosos, e você se sente o quê? Espremido, pressionado. Eu cuido aqui, eu cuido ali, tanta gente para cuidar. E sem falarmos, irmãos, daqueles que tem que ser forte o tempo todo. Não é fácil ser forte o tempo todo. Não é fácil ter que ser aquele que resolve o problema de todos, que não consegue descansar. Aliás, muitos aqui têm sido fortes há tanto tempo. Você tem sido forte porque você tem que ser forte, não tem? Os problemas vêm sobre você, as pessoas precisam de uma solução, elas vêm sobre você. E aliás, irmãos, acontece algo, que às vezes aqueles que têm que ser forte o tempo todo, que têm que resolver o problema, às vezes as pessoas chegam e nem perguntam como está, não é mesmo? Você nem pergunta como você está, ela já vem, ela coloca todo o problema dela em cima de você. E tantas pessoas aqui estão tão cansadas, pressionadas, e talvez você já nem sabe mais descansar. Muitos aqui nem sabem mais o que é ficar relaxado. Muitos aqui nem sabem mais o que é ter um dia de calma, um dia sem se preocupar, porque é alguém que está com tantas responsabilidades. Assim como Jesus, irmãos, diante daquelas pressões, nós também estamos. Eu não sei qual é a sua pressão, aquilo que está pressionando você hoje, mas eu sei que Jesus está vendo você hoje aqui. E diante, irmãos, dessas pressões, nós temos algumas opções à nossa frente. Uma primeira opção que veio à nossa frente diante da pressão, uma opção errada, que é desistir. Seria como se nós estivéssemos com aquela panela no fogo, e a pressão está ali muito alta, e a gente simplesmente vai lá e desliga. O que vai acontecer se você apagar o fogo? A pressão vai diminuir, não vai? Vai acabar, mas o alimento também não vai ser cozido. Desistir não deve ser a sua opção, porque se você desistir, você não vai passar por este processo, e sem passar por este processo, você não vai alcançar aquilo que Deus já separou para a sua vida. Enquanto alguns irmãos talvez hoje estão pensando, eu quero desistir, eu quero acabar com essa pressão, e me livrar dessa pessoa, deste problema. Outros vão para o extremo. Um outro extremo errado é você não aprender a lidar com a pressão, e a panela explode. Quantos aqui têm conhecido pessoas que têm explodido, não é mesmo? Nós vemos pessoas explodindo de raiva, pessoas explodindo emocionalmente. Aliás, é um grande alerta. Praticamente todos os órgãos públicos que cuidam da saúde estão nos alertando. A humanidade está à beira de um colapso. Quantas pessoas não estão conseguindo trabalhar, atestados, dispensas, encostados, por um desgaste emocional e mental, de tanta pressão. Nós temos visto crianças, adolescentes, jovens, nós temos visto isso. Hoje já é a terceira vez que eu prego essa mensagem. Sabe o que eu reparei desde a primeira mensagem? Muitas crianças pedindo oração. Crianças vindo aqui à frente de 8, 9, 10 anos, chorando, clamando a Deus para que pudesse aliviar desta pressão. Enquanto, irmãos, que um caminho errado é a gente simplesmente desligar e se livrar, e outro caminho errado é explodirmos. Há um caminho correto em nossa frente, que é o caminho de Jesus. É o caminho de nós aprendermos a lidar com essa pressão. Esse é o caminho da sabedoria, porque pressões sempre vão existir, mas nós temos que aprender a lidar com ela. E presta atenção, assim como o vapor, assim como esta pressão, ela gera uma força e traz benefícios. Se nós aprendermos a lidar com essas pressões, nós vamos ter benefícios. As pressões, irmãos, podem talvez te explodir, se você não lidar de forma correta, mas essa pressão também libera a tua capacidade. Essa pressão libera a criatividade. Essa pressão libera uma inteligência que existe dentro de você. Talvez um chefe te pressionando, um problema para te resolver, e você pensa, eu não tenho condições. Tem sim, porque você é mais inteligente do que você imagina, você é mais capaz do que você imagina. Existem dons e talentos, existe um poder de Deus dentro de você. Se você souber lidar com essa pressão, aquilo que Deus depositou, a capacidade, o seu potencial serão liberados.
Assim, irmãos, como pressão do vapor pode mover navios, pode mover máquinas enormes, esta pressão também pode movimentar a tua vida numa direção, um destino que Deus tem para você. E esta pressão pode liberar, no sentido espiritual, uma unção e um poder de Deus que exigem de você. Como nós lidamos, pastor? Como que nós transformamos esta pressão em força? Como transformamos a pressão que vem para acabar em algo que nos impulsiona a crescer? Primeiro, nós precisamos fazer como Jesus, irmãos, o nosso grande exemplo. Leve a sua pressão a Deus. Chegue até Deus, não guarde ela para si. Não murmure, não reclame, não fique desesperado, nervoso. Leve essa pressão a Deus. Eu amo, irmãos, essa história. Sabe por que eu amo essa história do Jardim de Getsemane? Porque aqui nós vemos Jesus que é 100% Deus, mas vemos Jesus 100% homem. E com muita sinceridade ele vai orar. E ele fala: Pai, se for possível, afasta o cálice. Em outras palavras, sabe o que ele está falando? Aquilo que você está com vontade de falar também. Eu quero desistir. Ele percebe o que vai ser a cruz. Quando ele fala, se possível, afasta o cálice, está querendo dizer: eu não quero ir para a cruz, eu não aguento isso, eu não tenho forças para lidar com isso. Leve essa pressão até Deus, leve em oração. Ele diz que Jesus não somente orou, mas ele orou com intensidade. Apresente ao Senhor, leia a sua palavra, adore ao Senhor, porque ele diz que ele habita no meio dos louvores. A oração, a adoração, a palavra de Deus, submeta-se à vontade de Deus, porque ao mesmo tempo também Jesus diz: Pai, mas contudo, seja feita a tua vontade. É como se ele tivesse dizendo: Deus, está difícil, eu estou com medo, eu quero desistir, mas se é isso que o Senhor tem para mim, faça a tua vontade. Submeta essa pressão a Deus, coloque ela perante o Senhor. Segundo passo, para nós, irmãos, transformarmos as pressões em uma força que nos faz crescer, nós precisamos ser sábios. Seja moderado, seja sóbrio. Diante dessa pressão, daquilo que veio contra você, calma, tranquilidade. Sabe, irmãos, o que eu vejo em Jesus aqui nessa história? Eu vejo um homem calmo, eu vejo um homem tranquilo, eu vejo um homem que, apesar de toda aquela pressão, não está descontando nos outros. Eu não vejo ele desesperado, eu não vejo ele também sozinho. Ele não se isola, ele chama amigos para estar com ele. Por isso, diante dessas pressões, enfrente ela com moderação. Não fique aí desesperado, não fique gritando. Evite a murmuração, evite duvidar do amor de Deus. Preste atenção nisso. Dentro dessa sobriedade, dessa maturidade diante da pressão, não desconte nos outros. Não desconte nas pessoas próximas de você. Não transfira a pressão que você está recebendo para outros. E muitas vezes, irmãos, nós estamos tratando mal as pessoas perto de nós. Estamos sendo grossos, brutos, muitas vezes até mesmo estúpidos. Estamos transformando e trazendo essa pressão. Mas preste atenção, enquanto muitas vezes nós podemos estar sendo tão assim mal educados com as pessoas perto de nós, ásperos, às vezes também nós cometemos uma outra forma de machucar as pessoas. Preste atenção, que é através do isolamento. Eu quero falar principalmente com os homens que estão aqui. É natural dos homens, diante da pressão, se fechar, ficar quieto. Às vezes até por motivo de proteção da própria família, não quer proteger aqueles que estão perto dele. Mas deixa eu dizer a você, meu irmão, com muito carinho, esse teu silêncio está machucando mais do que talvez as tuas palavras ásperas. Porque estar perto de alguém que não fala, alguém que não conversa, que não mostra o que está passando, porque faz com que a pessoa que está perto de você, ela ache que você está rejeitando ela. E a rejeição, irmãos, é a maior dor que existe. O oposto do amor não é a raiva, o oposto do amor é a rejeição. Abra o teu coração, fale. Irmãs que estão aqui, tome cuidado de não pressionar demais os teus esposos, os homens da tua casa, o teu pai, o teu filho. Muitos lares têm vivido debaixo de uma pressão muito grande. Ele já carrega naturalmente, todo homem já carrega naturalmente uma pressão de ser o provedor, de ser o protetor da casa. Nós devemos que aliviar a pressão dos outros. Irmãos, quem está dentro, diga amém. Ainda dessa área da sobriedade, desenvolva uma expectativa mais correta.
Tome cuidado de não aumentar a pressão, aumentar de forma desnecessária, com um perfeccionismo, exigindo demais de outras pessoas ou de você mesmo. Mude a tua mentalidade e comece a perceber que muitas vezes essa pressão, presta atenção nisso, que você é mais privilegiado do que você imagina. O livro de Romanos diz: transformai-vos pela mudança da sua mente, da sua mentalidade. Talvez você está aí tão pressionado com esse teu chefe, mas preste atenção nisso. Só tem que lidar com o chefe, irmãos, quem está empregado. Pergunta para um desempregado. Tempos atrás conversava com um dos meus vizinhos e ele começou a reclamar da casa. Que essa casa tem que reformar, essa casa tem que reformar, porque essa casa o telhado, porque essa casa não sei o quê. Com muito carinho eu disse para ele assim: querido, só tem que reformar a casa quem tem casa. Quem não tem casa não precisa reformar. Só tem que lidar com o chefe quem está empregado. Só tem que cuidar de filhos quem tem filhos. Domingo passado nós tivemos a bênção da maternidade. Ai, como eu queria que muitas pessoas estivessem no meu lugar semana passada e pudessem ver o que eu vi em 4 cultos. Casais chorando para Deus dar um filho. E aí você tem um filho. Mude a tua mente. Comece a pensar de uma forma diferente. Irmãos, às vezes diante de tantas pressões, eu coloquei uma frase comigo: se fosse fácil, todo mundo tinha. Se fosse fácil, todo mundo a teria, aconteceria com todos. No livro de Lucas capítulo 12 diz: a quem muito foi dado, muito será exigido. Seja sóbrio, seja maduro diante da sua pressão e transforme ela numa força na sua vida. Diga glória a Deus. E terceiro passo, irmãos, para transformar a pressão em força, você precisa, preste atenção nisso, tomar cuidado com as válvulas de segurança. Em cima da panela, se o pessoal puder colocar, existe isso aqui que nós chamamos de válvula. Essa válvula é uma válvula de segurança, ela libera um pouquinho daquela pressão, com outra válvula do lado. Por quê, irmão? Se não tiver essa válvula, a panela vai o quê? Explodir. E diante, irmãos, das pressões da vida, muitas vezes o inimigo ele apresenta válvulas erradas. Ele percebe a pressão, ele percebe o cansaço que você está, e ele vai te oferecer algo para aliviar essa pressão. Para alguns são as drogas, para os outros são as bebidas, para alguns tem sido a pornografia, outros tem sido uma vida ali de redes sociais desenfreado, de horas e horas e horas maratonando séries, e o tempo vai passando e você não constrói algo na sua vida. Mas para muitos irmãos também tem sido um desânimo profundo. Para outros tem sido a fofoca. Diga comigo, ai, ai, ai. Sabe, irmãos, por que é tão gostoso fofocar? Eu não fofoco, mas sabe que é tão gostoso? Porque quando você fofoca, você não pensa na sua vida. É uma forma de aliviar a pressão. E você já reparou, irmãos, que é algo interessante? Que todo mundo sabe o que o outro tem que fazer. Ela passa na frente de uma loja assim: se eu fosse dono dessa loja, eu colocava um letreiro assim. Aí quando você pergunta para ela assim: e a sua vida, a minha vida? Eu não sei o que eu vou fazer, mas a vida dos outros eu sei. Mas há uma outra artimanha do inimigo, irmãos, uma cilada, presta atenção, que é o espírito de Dalila. Quem lembra de Sansão e Dalila? Dalila é mais que um personagem bíblico, é um espírito maligno. Quando nós olhamos a história de Sansão e Dalila, depois outro dia eu prego a história maior. Sansão, aquele juiz de Israel, um homem de muita responsabilidade, um homem que tem que ser não somente forte fisicamente, mas ele é um líder de uma nação. Mas sabe o que Sansão encontra em Dalila? Um descanso para a sua alma. Muitas vezes nós olhamos a história de Sansão e Dalila e pensamos que Sansão era atraído simplesmente pelo lado sexual. Eles podem até ter tido relações, mas quando você vê o relacionamento de Sansão com Dalila, não é um relacionamento atraído por algo sexual, mas é por um homem que está cansado, porque a Bíblia diz que Sansão colocava a cabeça dele no colo de Dalila. Eu imagino que Dalila conversava com ele, ele desabafava, ele aliviava aquela pressão, só que com uma pessoa errada. 3 vezes Dalila tentou matar Sansão e ele não percebeu. Irmãos, presta atenção, se alguém tenta matar você, você fica esperto. Mas ele não, ele se entrega.
E ele conta o segredo da vida dele. A Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo 16, que Dalila pressionava Sansão: me fala, qual é o teu segredo? E da mesma forma, esse espírito maligno tem agido até os dias de hoje. Satanás, ele fica te rodeando, e ele vê quando você está cansado, pressionado, e põe aquela pessoa para falar o que você quer ouvir. E daquele relacionamento, um relacionamento talvez de amizade, um relacionamento amoroso, você vai se envolvendo, um relacionamento muitas vezes profissional e financeiro. O diabo está vendo que você está nervoso com dinheiro, então ele vai pôr alguém com dinheiro, alguém com uma proposta, e aquilo vem para te enganar, vem ser aquela cilada. Mas em nome de Jesus eu declaro que esse espírito de Dalila está quebrado em nome de Jesus da sua vida. Mas que também, irmãos, nessa noite, após essa mensagem, esse culto encerrar, que você também possa tomar uma decisão hoje. Talvez cortar aquela amizade, apagar aquela conversinha no seu celular que você sabe que está errado essa conversa, pôr limites em certos relacionamentos, e não deixe esse espírito da Dalila destruir você. Mas, irmãos, se nós temos as válvulas erradas, o Senhor também nos apresenta algumas válvulas corretas, aonde nós também temos que aprender a encontrar, para aliviar um pouco a pressão. Além de orarmos, adorarmos a Deus, irmãos, o Senhor também já nos ensinou algumas outras atitudes. E essas próximas 4 atitudes, todas elas começam com a letra C. Só que é a mania de professor, viu, irmãos? Então faz assim o número 4 com você. Pastor, por que 4? Porque a gente é quadrangular, irmão, já resolve, fica mais fácil, tá bom? Faz assim comigo, diga assim: 4 Cs. Vamos lá, turminha, faz assim: 4 Cs. 4 atitudes, irmãos, para aliviar a pressão. Primeiro, curtir mais a vida. Não é errado curtir a vida. Você pode curtir a vida com santidade e pureza. Olha que coisa maravilhosa. Quem lembra quando Deus criou o mundo em Gênesis? Ele disse que Deus criou o mundo em 6 dias, mas no 7º ele o quê? Descansou. Mas sabe o que a palavra descansar ela realmente significa? Não significa que ele ficou dormindo, que ele estava cansado, esgotado. Significa desfrutar. No 7º dia Deus desfrutou a criação. Acho que ele ficou olhando: nossa, eu fui criativo, olha que girafa, hein? Onde que eu estava com a ideia de fazer uma girafa? Ele ficou contemplando o que ele tem. Presta atenção. Eu sei que você não tem tudo ainda que você gostaria, eu sei que as coisas não são todas como você gostaria e imaginaria, mas deixa eu dizer, tem muita coisa boa na sua vida. Desfrute, curte mais, olha o que Deus já tem feito. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes: traga à memória o que te dá esperança e força. Desfrute aquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos. Eclesiastes 5 diz que Deus abençoa o homem com a capacidade de desfrutar do que tem. Faz uma viagem. Ah, pastor, mas não vai resolver o problema. Claro que não vai, você vai voltar, vai estar tudo lá os problemas. Mas aliviou a pressão. Dorme um pouco. Vamos combinar uma coisa, turminha, que dormir não é pecado não, gente. O problema é dormir demais. Emenda um pijama no outro. Quem já emendou um pijama no outro? Tem gente que nem sabe o que é isso. No outro culto alguém falou assim: até isso tem que ensinar. Você acorda de manhã, fica com pijama, fica até o final do dia, você só troca o pijama e nem sai de casa. Quer ver o que a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 6, que a ciência está descobrindo agora? Mateus 6, Jesus falou assim: você está ansioso, preocupado, pressionado? Sabe o que Jesus fala? Observa a natureza. Faz uma caminhada. A gente fica lá na academia, irmão, na esteira, igual ratinho assim, né? Mas caminha um pouco no parque. Está na Bíblia, olha para os pássaros. Irmãos, isso é muito sério, dá uma pregação inteira só sobre isso. Você vê, você ouvir os sons, o cheiro, tudo isso vai trabalhando na tua mente, vai te acalmando. Faz uma caminhada, curte um pouco a vida. Segundo C, comer, diga glória a Deus. Pastor, mas comer. Lembra quando Elias está, irmãos, depressivo? O que é estar depressivo? Debaixo de pressão. O anjo oferece água, oferece um pãozinho. Olha que coisa interessante. Antes de Jesus ir para o Getsemane, ele teve uma janta com seus amigos. Irmãos, comer faz bem. Olha, comer é demais, que nem um cavalo, desesperar, né, irmãos? Mas é gostoso. Às vezes fica tão nervoso assim, que não quer engordar, que não sei o quê. Tem gente que olha a comida como um inimigo. Para com isso. Seja moderado. Mas como é gostoso sentar à mesa, ter uma refeição, né, irmãos? Renova a nossa vida, traz paz, traz calma, tranquilidade para nós. Por isso que hoje, irmãos, não vai ter feijoada, tá bom, irmãos?
Mas, pastora Thalita, queremos mimar todo mundo. Hoje tem chocolate quente no final do culto para todo mundo, ó. Gostoso. Terceiro C. Conversar. Converse. Fala o que está aí dentro de você. Eu acho lindo, irmãos, nessa história de Jesus, que ele não enfrenta sozinho. Ele chama os seus amigos. Ele tinha um núcleo de amigos mais próximo. Aquele núcleo, ele desabafava. Ele era vulnerável. Ele falava o que estava lá dentro. Porque quem não fala, explode a panela de pressão. Tem que conversar. Por isso, irmãos, que a igreja não é somente os cultos. Nós temos as células que a gente conversa, que a gente pede oração, e ali a gente vai conversando. Lembra dos 4 Cs? Vamos lá? Curtir, comer, conversar e, por último, chorar. É bom chorar. 2 Reis 25 diz: ouvi a sua oração, mas eu também vi as suas lágrimas. Um dos menores versículos da Bíblia diz: e Jesus chorou. Chora. Guarda aí. E nesse culto que Deus te trouxe aqui, você que está online, há 2 caminhos diante de você. Você pode apagar o fogo, você pode explodir, ou você pode já deixar Jesus limpar a tua alma nessa noite e falar ao Senhor e colocar aos pés do Senhor Jesus. Feche os teus olhos agora. Você pode falar com o Senhor. Você pode sair desse culto todo arrumadinho, do jeito que você entrou. Você pode sair desse culto com a maquiagem toda desfeita. Você pode sair com esse culto com a camiseta toda molhada, de tanto chorar. Mas não saia do mesmo jeito que você entrou aqui. Deixe o Senhor enxugar tuas lágrimas. Coloca essa pressão sobre Ele agora, como Jesus fez. Ele orou. Fale com Ele agora, que você possa desfrutar do que o Senhor tem te dado. Eu sei que não tem tudo ainda, não é tudo do jeito que você gostaria, mas comece a lembrar de algumas coisas que Ele já tem feito. Pai, nós chegamos diante de Ti, Senhor. Eu oro, Pai, por aqueles que estão à beira de explodir, aqueles, ó Pai, que estão à beira, Senhor, talvez de fazer, ó Pai, uma besteira, Senhor. Que nós possamos ser, Deus, ó Pai, ainda mais igreja hoje, Senhor, e possamos ser vulneráveis diante de Ti, Senhor. Ó Senhor, ó Pai, que esta ceia venha nos limpar, que ela venha aliviar esta pressão, Senhor, e que possamos descansar, que temos um Deus que olha em nós e para nós. Aleluia, Senhor Deus. Nesse